Sou eu, Sandro. Boa tarde. Sou eu? Eu creio que sim. A Alexandra disse que sim. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, né? Nós estamos outra vez aqui, reunidos, para ouvir a voz de Deus através do Apocalipse. Nós já vimos, o estudo é um estudo muito interessante. Eu espero que vocês estejam estudando em casa, porque nós não podemos ficar limitados só àquilo que nós ouvimos aqui. Nós precisamos ser bereanos e estudar em nossas casas com calma. O livro do Apocalipse é um livro que, se você gostar de estudar a Bíblia, você vai ter facilidade de compreender. Bom, eu vou fazer a oração e nós já vamos fazer a projeção de algumas coisas que nós conversamos a semana passada e hoje eu pretendo falar rapidamente sobre alguma coisa, só para recapitular. E aí nós iniciaremos o nosso estudo já com as 7 igrejas. Bom, hoje é 25 de abril de 2026. Nós começamos faz algum tempo esse nosso estudo do Apocalipse e eu tenho recordado sempre que nós temos um material aí sobre o livro de Daniel na, na, na internet, no canal que transmite agora esse nosso conteúdo, que é para você que gosta de profecias, né? Olhar, recapitular, fazer anotações e, claro, conhecer um pouco melhor e um pouco mais do livro de Daniel. Daniel e Apocalipse são 2 profetas que estão tratando de assuntos que são importantes para a nossa compreensão do tempo que vivemos e também do que nós vamos viver nos próximos dias. Então, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus e, em seguida, vamos abrir Apocalipse capítulo 2. Oremos. Bondoso Deus eterno, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui outra vez, num sábado à tarde, reunidos, utilizando essa plataforma. Nós sabemos que o Senhor é que tem conduzido tudo. Nós agradecemos pela vida da Alessandra, que sempre está disponível e tem tido o cuidado de elaborar e realizar os planos para que este estudo continue funcionando. Queremos agradecer pela vida da Palmira e de tantas outras pessoas que têm colaborado, disponibilizado o seu tempo, ou um tempo que era específico para uma família. Surgiu a ideia de ampliar e nós estamos gravando para que outras pessoas tenham acesso. Obrigado por tudo, Senhor. Tenha piedade de nós ao abrir a Tua palavra. Precisamos muito da companhia iluminadora, esclarecedora do Espírito Santo. E precisamos, principalmente, ser humildes, porque o humilde tem a chance de enxergar aquilo que o Senhor deseja apresentar. Nos conduza
Abençoe a todos que estão acompanhando agora e os que vão acompanhar depois. Deus, tenha piedade de nós. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, todos são bem-vindos, né? Está aí o nosso encontro semanal com as profecias. Vocês sabem, esse estudo, ele tem a colaboração direta aí da Alessandra. Ela é uma menina muito... Ela e o seu esposo Douglas são pessoas especiais para mim. Esse horário é o horário da família da Palmira estudar a Bíblia conosco, né? Então, Júlio e Palmira, eles abriram essa sessão e vocês estão participando, né? Que bom, né, Alessandra? O curso é leve, é tranquilo. Então, teve dúvidas, pergunte na hora. Eu já me apresentei, tenho feito isso, eu sou Corajo, servo de vocês, leigo como vocês. A diferença, talvez, é que eu gosto, de fato, de Bíblia. E depois de 41 anos dentro da Igreja Adventista, eu tenho 50, eu entrei a primeira vez numa Igreja Adventista quando eu tinha de 8 para 9 anos. Então, o que aconteceu? Eu fui impressionado por mensagens de leigos e pastores. Tive a felicidade de ter, e a qualquer momento eu vou fazer aqui uma homenagem aos meus pastores. Olha, eu sempre falo bem dos meus pastores. Eu não estou dizendo para vocês que eles são perfeitos, não, tá? Eles são humanos como nós somos humanos. Mas ao longo da minha vida eu tive a felicidade de ter excelentes pastores. O pastor Ari, por exemplo, ele me influenciou muito, porque na minha meninice eu fui para a igreja um dia, e eu recomendo que vocês acompanhem esse filme, tá aí nos canais da Igreja Adventista, que conta a história final, né, a batalha final. E eu estava na igreja, a igreja lotada. Aline, tinha gente, como nós costumamos dizer por aí, saindo pela janela. E o pastor aí, ele levou gente. Olha que bênção, né? Como esse homem teve uma influência na minha vida. Ele levou uma máquina de projeção, máquina de cinema mesmo, e ele projetou no finalzinho ali de um sábado depois do JA. Na época tinha JA sempre. Nós precisamos resgatar essa tradição de programa jovem, né, no sábado à tarde. E na hora que começou a projetar o filme, eu fiquei ali, eu era quietinho, eu sempre fui um bom menino, né? Fiquei sentadinho, bem de olho no filme, e de repente passa uma cena da igreja vazia. Era a tal da sacudidura, que nós vamos estudar aqui no Apocalipse. Eu olhei assim, olhei para a minha igreja, olhei para o filme, falei, quá, isso não vai acontecer, não, a igreja não vai ficar assim, não. Eu era garoto, lembre-se disso. Anos depois, já adulto, né, quem sabe, sei lá, um pouco antes de sair da minha cidade, tive a infelicidade de ver a igreja fechada no período da Covid, entendeu? Então, na hora que eu vi a cena, eu lembrei do filme, eu falei, Deus, bem que o Senhor me avisou, né, quando eu era garoto. Bom, o tempo passou, um dia eu estava na minha igreja, minha mãe, nós temos o costume de dizer na Bahia que tem gente que é piolho de igreja, né? Manhã. Nós morávamos longe da igreja, precisava pegar ônibus, às vezes tinha que ir num caminhão. E quem apareceu na igreja central de Itamaraju para pregar? Um leigo chamado Noel Albuquerque. E qual era o sermão desse homem? Santuário. Gente, foi a primeira vez que eu vi um candelabro, a primeira vez que eu vi uma bacia, a primeira vez que eu vi um altar de incenso. Eu fiquei encantado. Só que era uma série de conferências, Fabiana, e as crianças normalmente, elas ficavam separadas dos adultos. Quem disse que eu queria ir para a salinha das crianças? Falei, não, mãe, eu vou ficar aqui. E eu fiquei. E aquelas imagens brilhavam, brilhavam, brilhavam na minha cabeça. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu quero estudar um pouco melhor sobre esse assunto. E ela falou assim, ela não tinha condições de comprar livros, ela falou, filho, eu pouco posso fazer, eu não tenho condições de comprar livros. Pouco depois, anos depois, nós tivemos um outro pastor em Itamaraju chamado Wesley Lourenço. Quem é o Wesley Lourenço? Wesley Lourenço é esposo da Mara Leite. Então, volta e meia, vocês ouvem. Mara Leite canta super bem, sempre cantou. Tive a felicidade de ser ovelha de Mara Leite, de Wesley Lourenço. E ele tinha a biblioteca completa dos livros do Espírito de Profecia, e era para a casa dele que eu ia para estudar um pouco melhor a respeito desses temas. Bom, ali no finalzinho do período em que ele era pastor,
se eu creio que sim, depois eu posso confirmar, nós decidimos fazer uma série evangelística. Eu sempre acompanhei nos estudos bíblicos, né? Sempre gostei de trabalho missionário, e nós fomos fazer uma série de conferências para abrir uma igreja aqui em Itamaraju, fica num bairro chamado Liberdade. E na inauguração dessa igreja, quem apareceu lá foi o doutor, professor, hoje ele é aposentado, na época ele era professor, na época eu não sei o que ele era. Eu sei que hoje ele é doutor em Apocalipse. E aqui eu quero falar o nome dele com calma, para não confundir com outro que tem por aí, que parece ser o mesmo, mas não é. Doutor José Carlos Ramos, tá? Ele tem poucos vídeos na internet, um ou dois, se eu não me engano, sempre falando do Apocalipse. É uma pena. Eu gostaria que o doutor José Carlos Ramos tivesse outras coisas na internet. E o que esse homem me pregou, Palmira? Eu cheguei na Igreja da Liberdade, eu já tinha sido impressionado pelo santuário. Quando eu cheguei na Igreja da Liberdade, na inauguração da igreja, o tema do pastor José Carlos Ramos foi o santuário. Só que não o santuário em si. Ele pregou sobre as 2.300 tardes e manhãs. Eita glória! Quando eu vi aquilo, aí você já sabe o que aconteceu, né? Mãe, eu preciso de um livro que vai esclarecer o que esse negócio de 2.300 tardes e manhãs. É a primeira vez que eu ouço isso, mãe. Isso está no livro de Daniel. E eu preciso compreender isso. E aí minha mãe falou, filho, o que eu vou fazer com você? E ela juntou um dinheirinho, conseguiu comprar um livro. Eu tenho esse livro até hoje, está na minha casa, em Itamaraju. Eu não pude trazer todo minha biblioteca para a Espanha, né? E eu passei a estudar aquele conteúdo, e é por isso que hoje eu tenho essa alegria de falar um pouco para vocês daquilo que Deus tem impressionado minha mente desde a meninice. E, como vocês sabem, apesar de leigo, eu considero e tenho um compromisso com aquilo que está escrito, principalmente com o que eu sei que rege a cosmovisão adventista. Bom, na semana passada, basicamente, nós terminamos aqui. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês, que isso me incomoda, né? A mim, a Alessandra, Douglas, a todos que estão aqui nesse projeto envolvido. Vocês têm estudado a Bíblia? Ou vocês têm só ficado aqui nesses 40 minutos? Vocês têm separado tempo, dedicado tempo para estudar o Apocalipse e assim por diante? É importante que vocês, por favor, façam isso. Por quê? Porque perceba a quantidade de informações que são passadas para vocês durante esse período de 40, 50 minutos, uma hora. Só que quando encerra a nossa live, o nosso estudo, cada um procura fazer seus afazeres. E se você não separa um tempo para você recapitular isso, vendo os vídeos, Lissandra tem trabalhado para nós, inclusive, fazermos isso aqui tudo de forma instantânea, né? Terminou, você já tem disponível na internet, nós vamos tentar nos próximos dias algo assim, mas é importante que você tenha um cuidado de fazer como o menino Coragem fazia. Quando terminava, eu chegava em casa e ia pesquisar por mim mesmo. E lembre-se, eu repito isso todos os dias que eu estou aqui, eu sou leigo igual você. Então, aquilo que o Espírito Santo deu de presente para mim, também tem para você. E eu vou dizer mais, sabe por que eu gosto tanto de estudar profecias? Porque quando você, e eu tenho esse costume, hein, se eu chegar na igreja hoje, o irmãozinho mais humilde da igreja vai falar sobre Daniel 8,14, eu não sento na igreja como juiz para julgar o que ele vai falar, não, eu sento com a maior humildade, porque eu sei que Deus tem algo para falar para mim através daquele irmão que eu não vi ainda. Então, é dessa maneira que eu vejo as coisas de Deus. E aqui tem um segundo detalhe que eu vou falar para vocês. E para esse segundo detalhe, depois que eu terminar de recapitular isso aqui, eu quero mostrar um videozinho, tá bom? Vocês vão gostar do videozinho e eu explico por que eu estou trazendo esse videozinho hoje, antes de nós iniciarmos propriamente com Apocalipse capítulo 2. Bom, o que nós vimos na igreja primitiva? Quando eu falo igreja primitiva, eu falo a igreja que foi estabelecida pelos discípulos, vocês sabem disso, logo após a ressurreição de Cristo. De novo, nós temos 12 homens, o 12º é Matias, que ficou no lugar de Judas, e Pedro, que está recuperado porque ele tinha cometido, né, aquele ato de trair a Cristo. E assim, nós temos a igreja completa, com 12 homens, e esses homens trabalham. E nós vimos o que Deus fez de milagre. Ali em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas, 5.000, depois não era mais possível contar.
E no contexto histórico da semana passada, nós vimos que vinha gente de todos os lugares, da Grécia, de Roma, judeus, fariseus e saduceus que aceitaram a mensagem. Então, teve uma quantidade enorme de pessoas aceitando o evangelho ao mesmo tempo. A igreja cresceu de forma assustadora. Esse crescimento, louvado seja Deus, que bom se nós tivéssemos o mesmo crescimento em nossos dias. Só que essas pessoas, quando entraram para dentro da igreja, elas estavam ainda com costumes de sua época. Os gregos e os romanos não guardavam dia nenhum. Para eles, todo dia era igual, apesar de, presta atenção, eles tinham dias específicos durante o ano em que eles realizavam suas Olimpíadas em homenagem a si mesmo e a seus deuses, e também tinham festivais, e esses festivais, em muitas oportunidades, eram sacrificados animais que eram oferecidos às suas divindades, e depois essa carne, a melhor carne, ficava para os sacerdotes dessas divindades, ali para a cúpula, né? A classe alta, digamos assim. Agora, o que sobrava, e muitas vezes sobrava muita coisa boa, era ou vendido nos açougues ou compartilhado com os adoradores, aqueles que estavam ali. Em outras palavras, o romano pobre, que vivia do Estado, que recebia ali alguma bolsa, alguma coisa do Estado, ele tinha o trigo e ele comia carne nesses momentos em que ele participava desses festivais. Então, perceba que essas pessoas estão agora entrando para dentro da igreja. E eu até brinquei, falei assim, olha, quando você olha para a igreja, por exemplo, a igreja, as cartas que Paulo enviou aos nossos irmãos da igreja de Corinto, aos coríntios, daquela carta, você vai ver que tinha muita coisa ali, muita gente com um pensamento um pouco maluquinho, pessoas que achavam que podia fazer qualquer coisa com o seu corpo, que isso não afetava a sua salvação, outras pessoas que diziam, olha que loucura, hein? Que Jesus Cristo não era o Filho de Deus eterno, mas que ele passou a ser. Ele era um homem natural, em que na hora do batismo ele recebe o Espírito do Messias. Presta atenção na loucura que era pregada por algumas pessoas naquele tempo. E esse Espírito conduziu esse Cristo humano até antes da cruz. Antes da cruz, esse Espírito do Messias sai desse homem, e o homem que vai para a cruz não tem nada a ver com Jesus, que era o Jesus nosso Salvador. Eles acreditavam assim. E eu expliquei isso na semana passada e recomendo que você não confie em mim. Olha que loucura. Uma pessoa leiga que vem para a internet falar para outras pessoas e diz, não confie em mim, estude por você, e pede, muitas vezes não precisa compartilhar e nem curtir esses vídeos. Que loucura! Parece que essa pessoa não pensa, não é, gente? O meu compromisso é com a palavra. É o Espírito Santo que vai mover o seu coração, se assim você permitir, e se for da vontade dele, para que outras pessoas conheçam essa mensagem. E hoje eu tenho um segredo para dizer para você. Muita gente será conduzida a Deus por conta da sua pregação. E quando Lissandra, isso começou lá atrás, mas Lissandra foi recentemente, convidou para fazer isso. Eu falei, Lissandra, a minha maneira de pregar a Bíblia é tão simples, isso não vai destacar, não vai chamar atenção para ninguém. Só que o Espírito Santo me disse, ô coragem, tem pessoas que vão ouvir essa forma de você explicar e que vão gostar, e que você será um canal de bênção para alcançar essas vidas. Eu falei, então tá bom, então vamos gravar, vamos ver o que vai acontecer. Mas o meu público sempre foi uma família, como aconteceu aqui durante mais de um ano que eu estou estudando com Palmira, com Júlio, André e com a filha Letícia, que volta e meia participa dos nossos estudos. Sempre o meu foco, Deus me chamou, eu entendo assim, para falar para pessoas, grupos pequenos de igreja, como Unita Maraju. Eu tive a felicidade de estudar a Bíblia com os irmãos da igreja pentecostal, e já estudei com o pastor da igreja Assembleia de Deus, Batista, assim por diante. Então, a ideia era essa, assim também, como meus amigos e irmãos testemunhas de Jeová. Eu tive a felicidade de poder estudar com muitos deles, alguns participam do nosso grupo aqui, e é uma felicidade muito grande. Por que essas pessoas gostam de estudar a Bíblia? Eu creio que seja porque o foco é só a Bíblia, só Bíblia. E, naturalmente, quando nós estamos estudando Daniel e Apocalipse, que é um método historicista, eu nunca menti para ninguém, sou adventista do sétimo dia, o foco é justamente o método historicista. Então, eu preciso, como hoje, trazer fatos históricos para que nós entendamos a realidade daquela igreja ou daquele momento da história da humanidade, por que aquilo
fala aos nossos dias. Então, lembra, a igreja é grande, a igreja cresceu, e a igreja agora tem problemas eclesiásticos internos, e por conta de doutrinas que estão, doutrinas que estão completamente diferentes daquilo que Cristo e os apóstolos ensinaram, haviam comportamentos reprováveis nas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. Eu falei com vocês, tinha um homem que ele tinha um relacionamento com sua madrasta. Completamente errado isso. Era normal no mundo pagão, normal entre aspas, mas isso não poderia ser aceito no mundo cristão. Percebeu? Então, algumas coisas eu até brinquei. Olha, a partir de hoje você vai ver a igreja primitiva de forma diferente. Por quê? Porque às vezes você olha para algumas cartas, algumas admoestações de Paulo, de Tiago, de Pedro, e você fala, mas como é que esse povo fazia isso? Eu disse, tu é adventista há tantos anos e tu não até hoje tu não come manga com leite, tu tem medo de comer abacaxi com ovo, tu acha que se deixar a sandália emborcada vai trazer mas alguma coisa má, você não passa debaixo de escada, você tem medo de olhar um gato preto. Então, se tu, que está vivendo no dia 25 de abril de 2026, tem a cabeça com essas coisas que estão ligadas ao paganismo e são superstições, como é que você quer exigir de um povo que não tinha tanta tecnologia, tanto conhecimento, um comportamento diferente? Não podemos julgar essas pessoas. Nós precisamos estudar a Bíblia sem preconceito e entender que a igreja primitiva também teve problemas, que, graças a Deus, os pastores, os anjos daquelas igrejas ali, como Apolo, Paulo e os discípulos, eles cuidaram de suas igrejas justamente para que essas igrejas tivessem o discernimento e fossem, caminhassem para perto de Jesus. Então, só para falar de algumas coisas, nós temos aí. Esses problemas doutrinários estavam ligados com essas heresias aqui, ó, eu expliquei a semana passada. Então, nós tínhamos gnósticos entrando na igreja, tínhamos pessoas que acreditavam nessa filosofia que é o docentismo, e assim por diante. E, para complicar, muitos dos judeus que passavam para ser cristãos exigiam que os cristãos praticassem a circuncisão para ter direito à salvação. Só que aqui havia uma confusão na cabeça desses judeus, porque a circuncisão deveria ser exigida para quem queria ser judeu, mas não havia uma regra para quem queria ser cristão. E Paulo aborda isso aos Gálatas e outras cartas, ele vai falar claramente que as pessoas, os judeus, estavam com uma visão distorcida a respeito de Cristo e do cristianismo. Então, Paulo o tempo todo está dizendo isso, porque os judaizantes também exigiam, e vocês viram, nós vimos a semana passada, era costume dos fariseus jejuar 2 vezes por semana. Inclusive, na história do fariseu que sobe para orar, ele olha para o publicano e diz isso, eu oro 2 vezes por semana e devolvo o dízimo de tudo. É salvação pelas obras, né? Percebe? Havia uma distorção na mente de algumas pessoas. E essas pessoas aceitaram o evangelho. Essas pessoas foram batizadas ali no período dos 3.000, dos 5.000, e assim por diante. Eles entraram na igreja, não houve, eu expliquei isso para vocês, não foi possível dar um estudo bíblico. A propósito, você lembra do episódio daquele rapaz que recebeu a visita de Filipe? Ele era o secretário da rainha de Candace, ele recebeu um estudo bíblico rapidamente. Qual era a mensagem presente? Esse que morreu e ressuscitou, que você está lendo no livro de Isaías, é o Cristo. E ele falou, bom, eu aceito ele. Existe alguma coisa que impeça que eu seja batizado? Filipe, de forma alguma, tem água aqui. Eles pararam, esse homem foi batizado e foi para a sua cidade. E levou o evangelho que ele conhecia para a sua cidade. Gente, isso é normal. Inclusive, se você olhar para o Velho Testamento, você vai conhecer a história de Naamã, e que Naamã foi curado pelo profeta, e ele, na saída, falou, profeta, olha, eu posso levar um pouquinho dessa terra, porque na hora que eu me ajoelhar para adorar o Deus de Israel, eu queria ajoelhar em cima da terra de Israel. Aquele homem achava que o Deus de Israel estava ligado à terra, o lugar chamado Israel. E o profeta misericordiosamente falou, vá em paz. Por quê? Porque ele ainda precisava conhecer um pouco melhor a respeito de quem era o Deus de Israel. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver a mulher samaritana também questionando Jesus. Falou, Senhor, nós adoramos aqui nesse monte, o Monte Gerizim, vocês estão dizendo que o lugar de adorar é em Jerusalém, afinal, como funciona isso? E Jesus explicou para ela, calma, mulher, os verdadeiros adoradores estão em João, capítulo 6,
adoram a Deus em espírito e verdade. Percebe? Então, as pessoas tinham ainda alguns conceitos que eram conceitos que precisavam ser mudados com o passar do tempo. E, claro, que isso demanda tempo, e é por isso que Paulo deixava em cada igreja, deixava alguém da sua confiança para expor e esclarecer pontos importantes a respeito do cristianismo. Bom, além de todos esses problemas, nós tínhamos o maluco do Calígula, que governou durante o ano 37 até 41. Então, esse imperador, ele foi um imperador que Paulo conheceu, Pedro conheceu, e os outros discípulos também. E o que esse homem exigiu? Ele exigiu ser adorado como Deus. Calígula. Domiciano repete a dose, e Domiciano, ele exigia ser chamado de Senhor e Deus, e ele foi o perseguidor maior, digamos assim, um dos que mais perseguiu os cristãos, e foi no período dele em que o nosso mensageiro, o nosso apóstolo João, foi levado a Patmos. Nós já vimos isso é história, está no passado. Muito bem. Após recapitular isso aqui, e eu entendo que vocês não estão perguntando, porque de alguma forma vocês estão entendendo, eu passo para o tema de hoje. E eu passo para o tema de hoje lembrando que Jesus, quando ele dá ao nosso irmão João a ordem, ele é uma ordem clara para que João escrevesse as 7 igrejas. E aqui eu já quero entrar já no texto de hoje, que é Apocalipse capítulo 2, e como introdução a isso, claro que hoje nós não vai ser possível estudar 7 igrejas. Eu imagino que vocês percebem que eu gosto de trazer muitas informações de histórica, contexto histórico, etc., para aumentar o seu nível de conhecimento e para aguçar a sua imaginação e também para dizer para você que você deve estudar em casa, enfim, fazer de tudo para que você compreenda bem e compreenda melhor esses temas que estão relacionados ao Apocalipse e ao livro de Daniel. Lembrando que nós temos todos os sábados pela manhã, muito cedo do Brasil, 4 horas da manhã do Brasil, um estudo com os irmãos da África, da Inglaterra e de Portugal, e do Brasil também, onde nós temos a alegria de estudar o livro de Daniel. Olha só, esse vídeo que eu vou postar para vocês agora é algo que é simples, mas me preocupa. Nós adventistas, e eu estou falando agora diretamente para você que é adventista, que está aqui, que está me acompanhando depois, nossos espectadores e telespectadores aí do YouTube, ou que de alguma forma vai ver isso em alguma tela, né? Seja do celular, enfim, tablet. Veja bem, nós adventistas, nós temos muita informação que nós chamamos de muita luz. Mas uma coisa me preocupa dentro do adventismo, que é a capacidade de alguns irmãos de parecer vagalumes. Que isso, irmão Coragem? O que o vagalume faz? Ou os insetos, de forma geral, quando vê uma luz, quando vê uma nova luz? Esses insetos, eles se arremessam praticamente sobre a luz. Claro que a ciência vai explicar o porquê que isso acontece, mas eu quero pegar e transformar isso numa parábola para que você entenda a minha preocupação enquanto alguém leigo que fala de profecias. Era comum, na minha cidade, chegar um ou outro pregador, normalmente não dentro da igreja, mas fora da igreja, para tentar, digamos assim, levar os nossos irmãos para suas casas, ou para outras casas, ou para um lugar onde pudesse estudar as profecias, fora da visão e do acompanhamento do pastor distrital, ou de um ancião, ou de um diácono, ou de alguém do trabalho missionário, por exemplo, de alguém que tivesse um pouco de conhecimento que pudesse ajudá-los. Essas pessoas normalmente eram enganadas. E quando elas saíam dessas reuniões, Marizinha, que elas voltavam para a igreja, que elas ouviam os conceitos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas ficavam confusas. Ou quando elas ouviam a verdade que era apresentada no púlpito, os nossos pastores, nossos anciãos, nossos pregadores leigos e aqueles que são, digamos assim, têm a formação teológica, então começavam a pensar, peraí, mas não foi isso que eu aprendi.
E por que isso acontece? Porque, normalmente, nós temos, Fabiana, uma característica que é achar que quando alguém vai trazer o estudo de Daniel e Apocalipse, a primeira coisa que ele vai definir é a data para a volta de Jesus, não é? Então, se você que está me acompanhando agora, nesse sétimo, oitavo encontro do Apocalipse, está esperando ouvir isso da minha boca, eu já estou te dizendo, desligue sua tela, pode ficar tranquilo, vá buscar outro canal, porque eu não vou fugir da cosmovisão adventista. Percebeu? Aqui você não tem nova luz. Se você é vagalume, inseto que está procurando outra luz, eu vou dizer para você, o que nós estamos trazendo aqui é aquilo que já está nas suas mãos. A Bíblia é sagrada. Não tenho nenhum objetivo, nenhum anseio, nem nada para fugir daquilo que está escrito. Então, se você pegou esse vídeo e viu esse pregador leigo pregando agora, falando, saiba que aqui nós não vamos fazer aquele malabarismo para dizer que Jesus vem em 2027, 2031, 2051, pegar e multiplicar a Bíblia por 20, dividir por 14, somar por 22 para chegar em nada disso. Malabarismo você não vai encontrar aqui. Depois, como eu já disse para vocês, de 41 anos, estudando e conhecendo aquilo que Deus quer e quis revelar para a gente, o meu compromisso é com a palavra, Deuteronômio 29, 29, tá? Agora eu vou soltar o videozinho, você vai entender o que eu estou falando. Eu espero que funcione, porque eu nunca passei vídeo no Meet. Eu vou passar, deixa eu ver se vocês conseguem ouvir o áudio. Vai aparecer aí agora. Tem áudio, Claudinha? Não, áudio não, só imagem. Então, peraí que eu vou fechar. Não, sem áudio. Quer me mandar? Tá sem áudio? Sim. Tá sem áudio. Você lembrou de selecionar para compartilhar o som? Sim. Não. Me manda que eu compartilho aqui. No meu, eu tive que deixar o áudio aberto para poder a gente estar ouvindo. Eu vou passar para a Alessandra e ela vai compartilhar para vocês, porque é importante a gente acompanhar esse videozinho. Então, enquanto a Alessandra vai postar o videozinho para mim, para nós, eu vou continuar com outra explicação aqui, até que a Alessandra consiga, mas é engraçado demais. Muito bem, então, dito isso, Bíblia na mão, né, como eu disse, até que a Alessandra consiga... É pequenininho, Alessandra, ainda bem, né? São 14 segundos, vê se você consegue compartilhar aí, porque eu estou também com um probleminha no meu notebook, pode ser isso. Bom, então aqui nós temos, no passado, presta atenção, hein? No passado, os judeus, e aí eu volto rapidamente para dizer para vocês, a igreja cristã, ela recebeu judeus, ela recebeu gregos e romanos, ok? Então, esse grupo de pessoas, eu tentei explicar isso, porque nós somos limitados realmente, nós não temos conhecimento de tudo. Lissandra, você pode passar agora, por favor. Veja o vídeo. Não, Zeca, não! Não olha pra luz! Não dá pra evitar, é tão bonita! Funcionou, Lissandra. Então, perceba que Zeca não ouviu o seu amigo dizendo, não vá para essa luz. Às vezes, nós adventistas temos essa facilidade, né?
É nova luz, a gente segue e leva à morte. Aqui não. Aqui o meu compromisso é com a verdade e com aquilo que já está revelado na palavra de Deus, ok? Então, o objetivo desse videozinho, depois eu coloco lá no grupo, você pode colocar, Alessandra, é justamente informar isso para você. Cuidado com essas novas, ou essa nova luz que aparece na internet, dizendo para você que se você pegar o santuário, dividir por 3, multiplicar por 7, multiplicar por 40, multiplicar 2.300, não sei o quê, que você vai chegar. Não creia nisso. Creia só no que está escrito. Ó, a palavra é tão poderosa que um dia Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Jesus é Deus. Ele poderia falar qualquer coisa para o inimigo. E ele resolveu citar o Pentateuco. Percebeu o poder da palavra? Então, por que o irmão Coragem vai querer fugir da palavra? Não necessita. Fica na palavra que você vai estar no caminho correto. Não faça malabarismo, nada disso, tá bom? Bom, então nós temos Apocalipse capítulo 1. Vai lá para nós recapitularmos e chegarmos no ponto em que nós precisamos chegar hoje. Assim que o meu tempo terminar, nós paramos e nós vamos seguir com aquilo que nós temos como proposta. Então, nós temos aqui o capítulo 1, você vai ver o Cristo glorificado. E Cristo, nesse momento, ele aparece caminhando pelos castiçais, e no versículo 3 diz que ele era semelhante ao Filho do Homem. Essa característica que você encontra aqui em Apocalipse 1:13, você também vai encontrar no livro de Daniel. Então, Daniel também trata Cristo como Filho do Homem. Só que essa característica de Cristo, vestido com uma roupa comprida e com um cinto no peito e um cinto de ouro, e apresenta Jesus com a cabeça branca como a lã. Você vai ver essa mesma descrição de Daniel capítulo 7, falando do Pai, Deus Pai. Então, nesse momento, o Apocalipse capítulo 1 diz para os judeus, e para mim também, que Cristo é tão Deus como Deus. Então, não existe essa história que surgiu dentro do cristianismo primitivo pela cabeça de pessoas com a mente deturpada de que Jesus passou a ser Jesus, ou que Jesus era um homem natural que recebeu o Espírito de Deus e depois o Espírito de Deus deixou. Nada disso, tudo heresia, coisa desse povo que inventou naquela época, tentando misturar a filosofia grega com o cristianismo. Então, muitas vezes, eles faziam essa mescla, essa mistura, tentando explicar aquilo que não é possível explicar. Lembre-se, Deuteronômio 29. O que não foi revelado, nós não precisamos nos preocupar. Pertence a Deus, mas o que foi revelado nos pertence. Por que Jesus apareceu assim? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer hoje, antes de entrar na história das 7 igrejas. Existe um livro chamado Misná. É um livro, eu creio que a pronúncia melhor seja essa, é um livro judaico, que contém códigos e várias declarações a respeito do trabalho dos sacerdotes, e Flávio Joséfo, alguém que viveu ali no período aproximado de João, ele descreve na sua literatura e também nesse livro, que é uma coleção de temas a respeito do santuário e as características dos judeus, que essas vestes que estão apontadas no livro do Apocalipse indica que Jesus está trabalhando como sacerdote. E esse trabalho de Jesus como sacerdote está caminhando pelo castiçal, é descrito também nessa literatura como algo que era comum para o sacerdote nos dias de João. Então, o sacerdote no dia de João, irmã Jace, ele tinha um cuidado de, durante as 24 horas do dia, várias vezes entrar no lugar santo. E ele entrava no lugar santo para quê? Para cuidar do castiçal. Eram 7 lâmpadas, essas lâmpadas precisavam ficar acesas 24 horas, todo o ritual do santuário era contínuo. Então, tinha do lado de fora, no altar de sacrifício, tinha brasa acesa com o cordeiro que ficava queimando de 9 da manhã a 3 da tarde, outro era sacrificado 3 da tarde, ficava queimando até 9 da manhã, contínuo. A água era contínua, o incenso, os pães, o candelabro com as lâmpadas. Então, o sacerdote tinha que cuidar disso. Então, ele tinha que individualmente limpar os tubos, e esse contato mostrava uma intimidade do sacerdote com o seu serviço e com aquele ritual que ele estava executando. A forma como Cristo se apresenta no Apocalipse capítulo 1 identificou automaticamente para todos os judeus que aceitaram o cristianismo que Jesus era o sacerdote. Grave essa informação.
Assim como, na sequência da leitura, eu disse há uns 2 sábados passados, que quando Jesus disse, eu tenho as chaves, quando você vê aqui no versículo 18, ele fala assim, eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Nesse momento, Jesus está falando para os gregos, que um dia adoraram Hécate, porque essa era a forma como Hécate aparecia dentro do contexto da adoração desses adoradores, ex-adoradores, porque agora eles estão com Cristo. E a adoração a essa divindade grega era uma adoração não espontânea, mas por medo, porque como ela podia levar a pessoa a essas situações, e isso tudo, esse culto a ela também era realizado em encruzilhadas, significava que ela fechava ou abria portas. E Jesus está dizendo, você que é grego, que saiu aí dessas filosofias, dessa loucura, eu estou dizendo para você que quem tem a chave do inferno e quem tem a chave da morte sou eu, e não Hécate. Na cabeça do grego, que veio daquele tipo de culto, automaticamente ele identifica Jesus como o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Então, perceba que, já no capítulo 1, como nós vimos algumas semanas atrás, nós temos Cristo falando para diversos públicos. Ao escrever quando João recebe a ordem de escrever, ele vê a Cristo e ele descreve aquilo que ele está vendo. A expressão grega para descrever as vestes de Cristo, como eu disse para vocês, é a mesma utilizada por Flávio Josefo para descrever nos seus livros, quando ele vai falar sobre as vestes sacerdotais dos sacerdotes daquela época, a mesma palavra, tem o mesmo contexto, tem o mesmo peso. E por que Jesus está andando entre os candeeiros? Essa é a pergunta que você deve fazer. Apesar do livro do Apocalipse explicar o porquê, corre para Levítico 26. Na minha Bíblia vai dizer assim, Levítico 26, vocês sabem, a luz que nós temos aqui não é nova, então nós vamos esquadrinhar as Escrituras, é o conselho que Paulo deu a Timóteo, que serve para a gente também. E nós precisamos estudar a Bíblia. A leitura é importante, mas o estudo é muito mais importante ainda. Na minha Bíblia, Levítico 26, diz assim no versículo 11, eu estou com a Bíblia digital, se você está com a Bíblia, eu recomendo que isso aí, Claudinha, tenha sempre um papel, tenha sempre um lápis, porque como nós vamos tratar de datas, assim como no livro de Daniel, então essas datas não são exatas, não significa que foi naquele dia, naquela hora que aconteceu com relação às 7 igrejas. Diferente de Daniel 2, Apocalipse 2 e 3, mesmo sendo índice, você não pode levar ou entender que não pode ter uma variação de datas. Não é esse o objetivo de Cristo e nem de João, quando nos deu de presente, né? O Espírito Santo nos deu o livro do Apocalipse. Em Daniel 2, sim, você sabe o início e o fim de cada império. Mas em Apocalipse capítulo 2 e 3, você pode ter uma variação a depender daquilo que é o contexto, daquilo que é o foco principal. Levítico 26, 11 vai dizer assim, e porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e a minha alma de vós não se enfadará. Eu andarei no meio de vocês, e eu vos serei por Deus, e vocês me serão por povo. Então, o que Jesus está fazendo agora em Apocalipse capítulo 1, quando ele anda no meio dos cartiçais? E ele diz, os cartiçais são a igreja, e eu sou o Deus de vocês. Ele está cumprindo o que ele prometeu em Levítico 26, 11 e 12. Faça um link, Apocalipse capítulo 1, com Levítico 26, 11 e 12. Um dia, quando você estiver dando estudo bíblico, você vai poder mostrar para um irmão de outra denominação. Normalmente, nossos irmãos de outras denominações ignoram o peso do Velho Testamento. E aí eu vou contar um segredo para você. Se você não estuda o santuário, não estuda o Velho Testamento, como é que você vai entender o livro do Apocalipse? Se o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, é o próprio Cristo revelando, e para que isso seja mais fácil, você precisa conhecer aquilo que a Bíblia fala antes do Apocalipse. Nós temos antes do Apocalipse 65 livros, todos são importantes, e o Apocalipse não foi o último a ser escrito, lembre-se disso, foi o Evangelho de João, e eu vou explicar hoje o porquê. Muito bem, então, nesse momento, nós temos o cuidado de Cristo com as lâmpadas, e nós já sabemos que as lâmpadas são as igrejas, e nós sabemos que essas igrejas têm anjos, que são os anciãos, as pessoas responsáveis
para a manutenção da palavra de Deus naquele lugar. Quando você olha para isso, você vai ver que Jesus ele se apresenta com características especiais. Então, você vai enxergar, por exemplo, Jesus se apresentando à igreja de Éfeso como aquele que tem a chave, aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. Essa característica de Jesus você vai encontrar também no Apocalipse capítulo 1. O que nós entendemos, o que é possível entender com isso? E aqui eu quero explicar para vocês uma fala que eu disse no princípio. Por que eu decidi aceitar o convite do Lissandra e gravar os vídeos? Porque, na minha cabeça, é possível que alguém em algum lugar do planeta, ao escutar essas mensagens, pode gostar dessa maneira como eu tenho, digamos assim, o costume de passar, que eu sempre disse para vocês aqui nos últimos 41 anos, esse é o 3º ano que nós estamos na internet, mas a minha cidade, o público maior era quando eu ia pregar em semana de oração ou em acampamento, que dava uma quantidade enorme de pessoas, mas o meu público, meu não, o que Deus me deu, né, a minha responsabilidade era com famílias, e na casa das pessoas, de casa em casa, é o que eu fazia todo sábado. Às vezes visitava 2, 3 famílias, e o público, o que vocês ouvem agora, o que essas pessoas ouviam. Não existe nada de novo debaixo do sol. Então, a forma de explicar, com o passar do tempo, você vai, como perguntou meu filho Gabriel hoje, pai, por que você passa tanto tempo estudando antes de falar do Apocalipse, Daniel, se o senhor já sabe de todas as coisas? Eu falei, filho, eu não sei não. Eu preciso aprender com o Espírito Santo, por isso que eu me dedico tanto tempo, e é por isso que eu pego poucas coisas para fazer, digamos assim, ao longo da semana, exceto na família Manuel. Por quê? Porque para explicar 3 capítulos da Bíblia em 15 minutos, como Deus tem dado a oportunidade de fazer na família Manuel, eu tenho que parar para estudar por pelo menos 2 horas, Claudinha, porque não é só a explicação, é resumir e sintetizar o suficiente para que a pessoa possa entender aquela explicação. E isso requer uma conexão com Deus, porque isso é dom de Deus. E você precisa se colocar à disposição do Espírito para que ele tenha a sua mente nas mãos dele para conduzir da melhor maneira que ele quer essa exposição das Escrituras Sagradas. Então, observe. Quando Cristo, no capítulo 1, ele se apresenta dessa forma, você pode estar pensando, mas Corajo, será que na Bíblia tem alguma coisa que possa confirmar essa afirmação que você disse agora? Tem. Eu vou contar para vocês que quando você abre o livro de Reis e o livro de Samuel, você já observou que o livro de Reis e o livro de Crônicas são histórias repetidas? Então, você tem a história, se bem que no livro de Reis você tem a história dos reis de Judá e dos reis de Israel. Já no livro de Crônicas, não. Você só tem a história dos reis de Judá, porque está tratando da história dos reis de Judá. Mas são histórias que se repetem. Se você observar bem, sempre tem uma repetição. Aí a pergunta é, para quê? Primeiro, quem estuda sabe, quem é professor, e aqui tem vários professores, que um dos métodos mais fáceis para você memorizar é a repetição. Então, quando você estuda e essa coisa repetindo, você memoriza. Então, Deus sabia disso. Deus sabe disso. Então, é por isso que ele permitiu que as pessoas tivessem a oportunidade de ler a história de José no livro de Gênesis, mas depois se repete ou comenta alguma coisa em outro livro. E quando você faz, e é o que eu tenho feito quando eu estudo o livro de Daniel, eu trago os outros profetas para dentro da história de Daniel. Hoje, por exemplo, pela manhã, nós gravamos um vídeo sobre Daniel capítulo 5, em que a base para entender o capítulo 5 é Isaías, capítulo 44 e 45, assim como na semana passada nós estudamos Daniel capítulo 4, cuja base está no livro de Ezequiel. Então perceba que não tem como você separar, falar isso é bom, isso não é bom, isso eu vou estudar, isso eu não vou estudar. A Bíblia toda é a palavra de Deus. E por que eu estou falando isso? Você já observou, e aí vai ficar mais claro para você entender, que nós temos 4 livros contando a mesma história? Como assim, professor? Como assim, irmão Coragem? Olha só, a história de Cristo, os 4 evangelhos, basicamente contam a mesma história. Claro que 3 evangelhos, o evangelho de Mateus, Marco e Lucas, eles têm basicamente a mesma raiz, e aí o evangelho de João traz algo um pouco diferente. A pergunta que você precisa fazer para você e para mim agora é por que nós temos 4 evangelhos?
se nós temos a única história? Não deveria ser um evangelho só? Quem sabe o evangelho de João? Alguém pode estar pensando aí agora, nossos telespectadores, eu prefiro o evangelho de Mateus. E um evangélico de outra denominação fala, não, o grande evangelho da Bíblia é o de Lucas. Está vendo? Cada um tem uma preferência. E Deus precisa falar a todos os corações. Mas talvez o que você não saiba é que as histórias são iguais, mas o público é completamente diferente. Mateus, por exemplo. Mateus, quando ele escreve o seu livro, que recebe o seu nome, a ideia dele era justamente alcançar, sabe quem? Os judeus que estavam assumindo e sendo batizados como cristãos. Então, Mateus escreve aos judeus vindo do farisaísmo e também, claro, a esses cristãos que um dia tinham participado ali de algum vínculo ao judaísmo. Então, o objetivo de Mateus é esse. Ele quer atingir esse público. E Deus, o Espírito Santo Deus, iluminou e inspirou Mateus com esse objetivo. Então, quando o judeu, na época, lia o livro de Mateus, ele se sentia realizado, porque o Espírito estava falando para ele, dentro dos costumes que ele conhecia. Já Lucas escreve para os gentios. Talvez por isso que nossos irmãos evangélicos gostam tanto do livro de Lucas, porque os gentios daquela época, dos dias de Lucas, compreendiam, e no livro de Lucas, Deus há um cuidado especial de Jesus com as mulheres e com as pessoas carentes. Percebe isso? Por que Mateus não escreve sobre isso? Ou por que Mateus não dá tanta ênfase nesses detalhes que Lucas viu? Gente, o Espírito Santo está falando com todos os povos. Ele está levando a mensagem de Cristo a todas as pessoas. Mas quando você vai para Marcos, você vai perceber uma coisa interessante em Marcos. Marcos escreve, ou o autor do livro de Marcos, a um público que era perseguido em Roma. E a palavra imediatamente é muito usada no livro de Marcos, mostrando o poder de Jesus sobre todas as coisas. Então, o público que ouviu e que leu o livro de Marcos eram pessoas vinculadas, eram cristãos que estavam correndo de Roma. E Deus precisava alcançar o coração dessas pessoas. E o livro de João? Eu deixei, de propósito, o livro de João por último, porque João escreve a segunda geração de cristãos. Lembre-se, João, ele escreveu o livro do Apocalipse ali pelo ano 95, e um pouco depois ele escreve o Evangelho de João. E João percebeu como as igrejas estavam perdendo a essência de que Cristo era Deus. Havia os nicolaítas, nós vamos falar sobre eles já já, esse povo do docentismo e todos aquelas outras filosofias, aquelas novas luzes que estavam entrando na igreja primitiva, e isso tirava as pessoas do foco de que Jesus é Deus. Se você ler o livro de João, você vai perceber, o tempo todo João diz que Jesus é Deus, o tempo todo João diz que Jesus é o santuário. Não esqueçam que o santuário foi destruído no ano 70. Então, João escreve tempos depois para um público que precisava saber que o santuário, o verdadeiro santuário, era justamente o nosso Senhor, era a sombra da realidade que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, observe o cuidado de Deus quando ele pediu para que o Espírito Santo, e aqui quando eu falo, eu não estou dizendo que o Espírito Santo é subordinado a Deus, nada disso, é uma forma de falar, o nosso português nos permite algumas expressões. Então, nesse momento, João, ele está falando para uma segunda geração de cristãos que não conviveram com Cristo e que precisava saber que Cristo era 100% homem, 100% Deus. Que todas as coisas, no capítulo 1, ele inicia dessa forma, dizendo, no princípio criou Deus, e ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E durante todo o livro de João, ele separa 7 sinais. E esses 7 sinais também estão vinculados ali, se você parar para estudar um pouco sobre os próprios dias ali da criação, da semana da criação, e também são sinais indicativos de que Cristo é Deus. A iniciar com a transformação do suco de uva
da água em suco de uva até a ressurreição de Lázaro. Um indica o início de todas as coisas, e no primeiro dia Deus cria a luz, o próprio Cristo cria a luz, o próprio Cristo vai fazer algo que vai destacar dentro da própria criação. No último dia, Cristo cria o sábado, e a ressurreição de Lázaro indica que naquele momento Cristo tem um poder sobre todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é Salvador e Ele é nosso Deus. Que lindo! Eu já disse para vocês, os 3 primeiros capítulos de Gênesis primeiro capítulo de Gênesis vai falar de um Cristo criador. O segundo capítulo de Gênesis trata de Cristo como Senhor. Ele dá nome a Adão e Eva, ele estabelece o dia de observância para Adão e Eva. Quem faz isso é um Senhor. E no terceiro capítulo, ele aparece como um Salvador. Essas 3 características de Cristo você encontra em toda a Bíblia e também no livro do Apocalipse. Quando nós chegarmos ao Apocalipse capítulo 14, eu preciso recuperar Gênesis 1, 2 e 3 com vocês. Então, aí está a defesa do porquê que nós temos Jesus se apresentando assim às 7 igrejas. Então, cada igreja recebe o livro completo. Então, não foi escrito cartas individuais. Eram cartas individuais, sim, porque cada igreja é tratada de forma específica, assim como o sacerdote cuidava do candelabro, limpava, sabia o que estava acontecendo ali dentro de cada tubo daquele, trocava o óleo para que ela se mantivesse acesa, as chamas. Cristo também pediu a João para escrever 7 cartas. E aqui tem um detalhe interessante. Essas 7 cartas, elas foram enviadas às igrejas não de forma separadas, mas como um único livro, uma única carta. Então, cada igreja recebeu a carta ao seu nome, como Éfeso, Esmirna, já nós vamos chegar nesse ponto. E também todo o livro do Apocalipse. Interessante isso. E como é que eu sei disso? Vamos para Apocalipse capítulo 2. Eu leio assim o versículo 23. Apocalipse 2, 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas, todas, não é uma igreja só, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vocês segundo as vossas obras. Então, essa carta deveria ser lida na sua igreja e na outra igreja também. Isso significa que na igreja de Laodiceia foi lida a carta a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira e Filadélfia. A mesma coisa acontece em Éfeso, em Esmirna e em todas as igrejas. Há uma coisa interessante sobre essas igrejas, é que ela tem uma característica de uma carta como algo, uma carta apostólica e também uma carta entre um rei que envia seus súditos. Então, outra vez, nós temos aqui características vinculadas a Cristo como Deus, e Ele é Deus, a Cristo como sacerdote, a Cristo como o rei de todos nós, quando Ele manda essas cartas a essas igrejas. Bom, há uma curiosidade que as igrejas estão em uma ordem em que elas eram acompanhadas, depois, não hoje não vai dar mais tempo, mas depois da exposição eu vou passar os slides e recapitular o que nós estamos estudando hoje, tá? Então, cada igreja recebia sua carta e o destino saindo de Patmos era justamente esse. Saía de Patmos, João ia a Éfeso, onde ele morava, e depois ele passava para Esmirna e seguia até Laodiceia. Uma hora ele virava um pouco ao norte, outra hora ele precisava ir em direção ao sudeste. Então, quem fazia essa viagem estaria indo ao norte em alguns momentos e outros momentos ao sudeste em direção de, por exemplo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia. Então, a carta foi escrita de forma que alcançasse, ou pelo menos deu a ideia, de que teria uma rota, uma estrada, que era a estrada utilizada por Roma e pelos Correios para levar essas informações. Olha, quando você olha também para as igrejas, você vai ver que há um paralelo que nos lembra o candelabro. Então, vocês vão
mentalmente agora, imaginar o candelabro. Então, nós temos o candelabro com 7 lâmpadas. Então, a primeira igreja, que é Éfeso, tem paralelo com Laodiceia. Talvez você não tenha percebido isso. E eu quero ler justamente aquilo que eu consegui enxergar. Então, uma lâmpada estava em uma situação paralela e oposta a outra lâmpada. Por exemplo, a primeira e a última mensagem, ou seja, Éfeso e Laodiceia, elas estão claramente em paralelo, porque, olha, Claudinha está mostrando ali, a rota em que João precisava fazer para visitar essas igrejas. As duas igrejas estão em grande perigo de falta de amor e com a presença de legalismo. Então, escuta, Éfeso estava começando a perder o primeiro amor. Laodiceia já não tinha amor. Esses estão em paralelo, a primeira e a sétima igreja. Esmirna e Filadélfia, a segunda e a sexta igreja, qual é o problema dessas igrejas? Elas recebem os parabéns porque elas são fiéis, então é um elogio, e elas não recebem nenhuma reprovação. Esmirna e Filadélfia não são reprovadas. Por quê? Porque ambas estão sofrendo a oposição daqueles que são judeus, que dizem ser judeus e não são. Então, perceba, memorize, nós temos Éfeso e Laodiceia sofrendo com falta de amor e com a presença de legalismo. Nós temos Esmirna e Filadélfia sendo parabenizadas por sua fidelidade, não há nenhuma reprovação essas duas igrejas, só que ambas estão sofrendo com a presença daqueles que dizem ser judeus e não são. Então, existe paralelismo opostos entre essas igrejas e também paralelismo que são semelhanças entre aquilo que está acontecendo dentro das igrejas. E aqui eu estou falando, e eu peço desculpa, esqueci, tá vendo? O problema do leigo é esse, às vezes ele esquece, eu já estou pedindo desculpas. Eu não comentei com vocês, mas essa análise que nós estamos fazendo são das igrejas verdadeiras, literais, que existiam ali na região de João. Então, eram só 7 igrejas, irmão Coragem? Claro que não. Na sua cidade só tem 7 igrejas? Você que mora no Brasil? Às vezes o pastor tem 13, 14, 15 igrejas para tomar conta. E ele precisa visitar essas igrejas num sábado, precisa visitar 5, 6 igrejas, e às vezes pega 4, 5 vezes. Ele pede para a igreja mudar a escola sabatina para ficar depois do culto divino, e aí ele prega, às vezes, na metade da escola sabatina, ele precisa visitar todas as igrejas. João também. Então, não eram só 7 igrejas. E por que 7 igrejas? Essas 7 igrejas tinham características locais que iriam refletir nas igrejas ao longo da história do cristianismo. Por isso, Deus separou as 7 igrejas. Aí vem uma segunda pergunta. Então, irmão Coragem, as cartas só foram lidas nas 7 igrejas? Não. Outras igrejas também tiveram você aqui, ou eu, tendo acesso à carta que foi escrita, por exemplo, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. Todas as igrejas, todos os cristãos tiveram acesso a esse conteúdo escrito por João. E aí o que acontece? Quando você vai para Pérgamo e Sardes, que é a terceira e a quinta igreja, vocês vão ver que elas estão em apostasia. Pérgamo e Sardes. E também o próprio Jesus tem pouco a dizer sobre essas igrejas. Então, elas estão em paralelos também. Apesar de épocas diferentes, e elas estavam cerca nessa rota que eu disse para vocês, que era uma rota literal de alcance para todas essas igrejas, elas ficavam cidades cerca de 50, 30, 50 quilômetros distantes umas das outras. Então, era fácil uma dessas igrejas influenciar negativamente ou positivamente as outras igrejas. E aí vem a quarta igreja, que está no centro do candelabro. Essa quarta igreja é a igreja de Tiatira, e ela é completamente diferente das outras igrejas. Vai ser muito legal estudar sobre Tiatira. O que acontece em Tiatira? Tiatira é uma igreja dividida, só que a carta a Tiatira é a carta mais longa de todas. Bom, nós precisamos entender o porquê disso. Por que Jesus separou uma carta tão grande para Tiatira? Bom, as igrejas, o formato destas cartas, eles recebem um formato interessante. Primeiro, Jesus se apresenta. Então, cada mensagem começa com o endereçamento. Escreve e ali vai dizer, né? Depois nós vamos ler as cartas, tá? Hoje nós estamos dissecando a estrutura de cada uma delas.
escreve ao anjo ou escreve ao mensageiro da igreja tal. Então, a quem foi endereçada essa carta? Essa é a primeira dos 6 tópicos que nós vamos identificar no Apocalipse, capítulo 2 e 3. Segundo é, qual é a mensagem que é dada? Como a mensagem é dada? A mensagem é, assim diz. Quando você vê isso, você vai correr lá para o Velho Testamento e várias vezes você vai ver os profetas no Velho Testamento utilizando essa frase, assim diz o Senhor. Então, a mensagem a cada uma das igrejas, das 7 igrejas, essa frase está em grego, mas está em paralelo com aquilo que nós estudamos no Velho Testamento. Embora as mensagens apareçam como Cristo, o orador, vocês vão observar que sempre é o Espírito que fala às igrejas. Já observaram isso? A carta é dada por Cristo, mas quem fala às igrejas é o Espírito Santo. E por que isso acontece? Vocês não lembram que Jesus disse em João 14, 26, 15, 26 e 16, 13? Que ele falaria conosco através do Consolador? Alguém que é igual a ele em todos os aspectos, digamos assim? Então, Cristo, ele fala às igrejas, 7 igrejas, através do Consolador, o Espírito Santo. Por isso que vai aparecer, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok? Muito bem. E nós vamos observar que como Cristo, e nós acabamos de recapitular isso, Claudinha, pode perguntar. Professor, olha só, aqui no capítulo Apocalipse 2, verso 1, eu queria entender. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz que aquele tem à sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu não entendi. É um pouquinho, digamos assim, nós precisamos entender o capítulo 1 para entender o 2 e o 3, Claudinha. Então, primeiro, eu só vou esclarecer agora o primeiro ponto, porque na sequência aqui do estudo eu falarei sobre isso. Quem é esse anjo, né? Quem é esse anjo? Esse anjo não é um anjo, como nós imaginamos, um ser vestido de branco, que veio do céu, não é? É o mensageiro, é o responsável pelaquela igreja. Em outras palavras, como se fosse um ancião, o diácono que era responsável pela igreja. Então, a carta é endereçada a ele. Em outras palavras, João, que era o pastor dessas 7 igrejas e das outras, ele, na ilha de Patmos, Claudinha, estava preocupado com o que ele sabia que estava acontecendo nas igrejas. Então, a sua preocupação, quando Cristo se apresenta para ele, glorificado, disse justamente, não tenha medo, porque eu ando na igreja que você é pastor. E nessa igreja que você é pastor, tem um anjo, que é aquele ancião, o presbítero, que cuida daquela igreja quando você não está lá, João. E eu conheço as suas obras. Só que aí, Claudinha, a sua pergunta é inteligentíssima, porque cada igreja tem uma realidade. Então, assim como nós temos 4 evangelhos, cada evangelho para alcançar um público, nós temos um Cristo no capítulo 1, Claudinha, que ele se revela na igreja, ou ele se revela para a igreja diante da necessidade daquela igreja. Por exemplo, como você disse, qual era o problema da igreja de Éfeso? O capítulo 2, eu vou antecipar já para responder Claudinha, ele vai falar o seguinte, que naquela igreja, Claudinha, qual era o problema? Falsos mestres e que tinha perdido o primeiro amor. E como é que Jesus se apresenta a essa igreja? Ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas, em que em sua mão direita ele segura 7 estrelas e ele anda no meio do candeeiro de ouro. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ei, versículo 5, cuidado para que você não tenha o prejuízo de perder o seu candeeiro. Eu ando no meio de vocês. Então, aquela igreja, Claudinha, tinha um problema. Qual era o problema? Perdeu o seu primeiro amor. E quem vem com a solução? Jesus. Mas Jesus se apresenta para aquela igreja dentro da realidade e da necessidade daquela igreja. Percebeu? Sim. Vou tentar fazer algo mais simples para nós entendermos. Digamos, Claudinha, que nós dois somos cristãos, e eu não vou identificar a denominação, mas nós somos cristãos do ano 60, 70, e nós participamos da igreja Y. Na igreja Y, nós dois somos fiéis. Então, o tempo todo, eu e você procuramos fazer a vontade de Deus. Você tem sua família, eu tenho a minha, nós nos encontramos para falar do pergaminho que nós temos, e nós estamos preocupados, porque a realidade da igreja é completamente diferente. Então, o que acontece? Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Cristo,
ele anda no meio dessa igreja, ele conhece a minha preocupação, conhece a sua preocupação, sabe da realidade da igreja, e ele sabe que nós estamos na mesma condição de Elias. Você lembra o que aconteceu com Elias? Elias tinha uma visão de dentro da caverna. Para Elias, que era um homem do Senhor, ele e só ele estava fazendo a vontade de Deus no período de Acabe e Jezabel. Eu queria perguntar uma coisa para você, não para a Claudinha, mas para todos que estão ouvindo agora e para aqueles que estão acompanhando depois aí, nossos telespectadores. Você não se sente assim na sua igreja muitas vezes? Como se você sozinho estivesse fazendo a vontade de Deus? Eu tenho um convite para você. Saia da caverna. Porque dentro dessa igreja, Deus tem preservado 7.000 que não se dobrou a Baal e que tão pouco beijou seus pés. Mas sabe por que você não vê? Porque você permanece dentro da caverna. Então, Claudinha, é assim que Deus trata da igreja. Então, quando Cristo vai a Éfeso, ele sabe, porque ele diz, e nós vamos ver isso nesse tratamento que ele faz, exatamente porque ele conhece a igreja. A Éfeso, ele aparece com 7 estrelas na sua mão direita, e ele diz para Éfeso, Éfeso, eu ando no meio dos candeeiros, dos 7 candeeiros. Eu estou aqui com você. Eu estou sofrendo com você. Eu sei que vocês perderam o primeiro amor. Alguém pode perguntar, ô irmão Coragem, o que seria esse perder o primeiro amor? Vamos para o livro de Atos? Talvez eu vá repetir isso na semana que vem, mas eu preciso que vocês tenham paciência comigo, já expliquei. Eu gosto de explorar o máximo possível do conteúdo histórico e depois entrar na parte que nós precisamos. Atos capítulo 2, que é justamente a compreensão do livro. Qual é a diferença, então, nossa, para quem não estuda assim? É que quando nós abrimos o Apocalipse, porque nós já estudamos os outros 65 livros, o Apocalipse ficou mais fácil para nós entendermos. Essa é a diferença. Bom, a Bíblia vai dizer o seguinte, que os discípulos, olha o que a Bíblia diz, e cumprindo o dia do Pentecostes, Atos 2:1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, esse primeiro amor de estar sempre reunido, de estar sempre partindo o pão, de estar sempre fixo e firmados na doutrina dos apóstolos, e etc., é que a igreja estava perdendo esse primeiro amor, e, naturalmente, Jesus, preocupado com essa realidade, apresenta a essa igreja pedindo, clamando para que eles voltem ao primeiro amor. Vamos ver o que está escrito, deixa só um minutinho, só ver se eu acho outro versículo, para que nós possamos avançar. Eu não sei onde eu fiz uma anotação aqui, mas eu não lembro agora. Mas, enfim, quando nós abrimos o livro de Atos, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela tinha esse cuidado de estar sempre mantendo aquilo que aprendeu com os nossos discípulos. O versículo 42 vai esclarecer um pouco melhor o que eu estou tentando explicar. Diz assim, depois do batismo das 3.000 almas, em toda a alma havia temor. Versículo 42. E eles preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, observe que tinha 4 coisas que essa igreja de Éfeso estava perdendo a essência adquirida lá no Pentecostes. Qual eram as coisas? Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Sua igreja pratica isso? Isso que nós precisamos identificar. Agora, não esqueça, quando nós estamos falando aqui, muita gente começa a lembrar do pastor, do ancião, do primo, do irmão. Você não consegue olhar para você. Você já percebeu isso? Só os outros têm defeito, você não tem? Nós não podemos fazer isso. Lembre-se, a igreja primitiva tinha pessoas boas, mas infelizmente já tinham pessoas desobedientes. A mesma coisa acontece na tua casa, na tua família, na tua vida. E nem por isso Jesus deixa de andar entre as igrejas. Guarde essa informação. Muitos de nós estamos na mesma condição de Elias, pessoas maravilhosas que estão fazendo um trabalho missionário dedicadíssimo ao Senhor, mas imaginam em suas mentes, em nossas mentes, que só nós estamos a fazer ou fazendo aquilo que Deus deseja. Não é assim. Deus tem fiéis em todas as épocas, em todas as igrejas, em todos os lugares. Bom, como é que Jesus se apresenta a Esmirna? O que está acontecendo em Esmirna? E aí, Claudinha, você vai compreender também melhor um pouco sobre isso.
A segunda igreja é a igreja de Esmirna. E eu não estou tratando agora dos detalhes da igreja, só desse foco. Como é que as mensagens foram enviadas, tá? No capítulo 2, nós temos ainda a igreja de Esmirna. E o que a Esmirna está sofrendo? Uma terrível perseguição. E essa perseguição está levando o quê? À morte de muitos discípulos, de muitas pessoas fiéis, e muitas pessoas estavam morrendo porque não estavam aceitando as loucuras que estavam acontecendo no Império Romano. Como é que Jesus se apresenta a essa igreja? Versículo 8 do capítulo 2. Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e está vivo. Qual era a necessidade, Claudinha, dessa igreja? A necessidade dessa igreja era saber que, mesmo com a morte, um dia eles tinham a garantia da vida. E como é que Jesus se apresenta para essa igreja? Com a necessidade da igreja. Qual era a necessidade da igreja? Uma palavra de esperança sobre a ressurreição dos mortos, porque eles estavam sendo perseguidos. Que lindo essa forma como o Espírito Santo conduziu João a escrever essas cartas. Quando você vai para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, qual é o problema da igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo está enfrentando problemas externos, internos, perseguição de fora e falsos mestres dentro da igreja. Então, perseguição do Estado, e dentro da igreja começavam a surgir falsos mestres. Como é que Jesus se apresenta a essa igreja? Eu sou aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Isso significa que Jesus está dizendo, não se preocupe, está no versículo 16, eu estou parafraseando, eu sou aquele que julgarei os falsos mestres que estão no meio de vocês. E como é que se faz justiça? Qual é o símbolo da justiça? A espada. Por isso que Jesus se apresenta a Pérgamo como aquele que tem espada na mão? Não, na boca. Percebeu? Dizendo que ele tem um controle, que ele sabe o que está acontecendo dentro dessa igreja, que ele viu dentro dessa igreja os falsos mestres, que ele enxergou a perseguição que essa igreja está recebendo, e o Jesus que se apresenta no capítulo 1 com essas características, vocês vão perceber agora, olhe para mim, por favor, Jesus se apresenta, essas características que nós estamos vendo aqui, está no capítulo 1, o Jesus glorificado, da cabeça aos pés, João vê Jesus da cabeça aos pés, e agora Jesus vai mandando partes daquilo que João viu para cada igreja. Gente, por favor, peço o Espírito Santo para te ajudar a entender isso. Quando eu entendi isso, eu já amava o Apocalipse, eu passei a amar muito mais irmã Nícia. Ô Giza, Jesus se apresenta a cada igreja com a necessidade daquela igreja. Nenhuma igreja, por si só, vai ter o Cristo todo, mas as igrejas juntas têm Cristo na plenitude. Grava essa informação. Então, a igreja de Éfeso, posso considerar que ela é uma igreja vitoriosa? Sim, Ela porque ela teve todo o cuidado de preservar a doutrina pura dos apóstolos. Mas não esqueça, Claudinha, quando nós tivemos aquele crescimento assustador da igreja, eu tive o cuidado de explicar, entraram muitos pagãos, muitos romanos, muitos judeus e muitos gregos que traziam de fora do cristianismo para dentro do cristianismo aquilo que na época eles achavam que era verdade. E agora a igreja está trabalhando para fazê-los compreender que eles precisam excluir costumes e superstições e acreditar no Deus verdadeiro. Tem um episódio interessante no livro de Atos, eu comentei com vocês na semana passada, um mago chamado Simão que aceitou e foi batizado. Esse mago, ele tratava de quê? De magia. E o que é magia? É um poder. Então ele olha para o Espírito Santo achando que o Espírito Santo é um poder e não uma pessoa. E é por isso que ele quer comprar o poder, porque ele não entendia que aquilo não era poder, era uma pessoa. O Espírito Santo, ninguém compra isso. Ninguém pode comprar o Espírito. Então, o que Simão precisava aprender? Que ele tinha que se colocar à disposição do Espírito, e o Espírito tomaria conta dele, e ele passaria a ser um instrumento na mão do Espírito Santo. Ele não suportou, ele queria comprar. Então, nos primórdios, você já vai encontrar pessoas que estão saindo daquilo que era a intenção de Deus. Então, a igreja de Pérgamo recebe Jesus com uma espada de 2 gumes na sua boca. E Tiatira é uma igreja dividida. Eu falei, Tiatira nós vamos falar com calma, mas ali nós temos crentes fiéis, mas outros estão pegando esses crentes fiéis e levando a apostasia, levando a igreja a corrupções. E como é que Jesus se apresenta à igreja
de Tiatira. O versículo 23 do capítulo 2 diz: eu tenho os olhos penetrantes que sondam as mentes e os corações, e os meus pés são de bronze polido, mostrando que eu não tenho compromisso com essas vãs filosofias, e Paulo vai dizer isso, lembra? Falsa ciência, vãs filosofias. Deus, Cristo se apresenta a essa igreja como alguém que causa, que é e que vai dar estabilidade para a igreja de Tiatira. Aqueles fiéis poderiam ter certeza de que Cristo estava naquela igreja e ia cuidar da igreja pessoalmente. Nós já estamos terminando, tá? Aí nós temos a igreja de Sardes. Essa igreja é chamada de uma igreja morta. Uma igreja em que um número pequeno de pessoas continuam fiéis, mas esses fiéis estão à beira da morte, está no capítulo 3, versículo 2. E como Jesus aparece para essa igreja, a igreja estava como, Claudinha? Morta. Não te lembra de nenhum episódio do Velho Testamento, que a sala 57 passa todos os dias antes da mensagem principal, o Vale de Ossos Secos? Sardes lembra essa igreja. E aí Sardes lembra esse episódio. E como é que Jesus resolveu o problema dos judeus quando ele é no Vale de Ossos Secos? Com o Espírito. Então, como é que Jesus vai resolver o problema de Sardes? Jesus vai dizer, ele vem com 7 Espíritos de Deus. Para quê? Para despertar a igreja que está morta, fazendo reviver. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. É uma história que se repete e se amplia. Agora, se o cristão não cuida do Velho Testamento, acha que não tem importância, como é que ele vai entender a mensagem de Jesus a Sardes, uma igreja que estava morta e que precisava do Espírito Santo, que aqui é dito como os 7 Espíritos de Deus? Percebeu? Aí nós temos Filadélfia. Qual é o problema de Filadélfia? Hernandes, por favor. Então, só para acordar aí com relação a essa questão, né, e também para clarear a mente de outros irmãos aí, enfim, né, que tá na dúvida, né, porque assim, Sim. quando lê o Apocalipse, né, quando aparece essa expressão, os 7 Espíritos de Deus, né, eu passo aqui do outro lado, a gente, quando fala dos 7 Caiu sua conexão, hein? Quando ele volta, ele continua. Para a gente entender os 7 Espíritos, basta nós pegarmos um texto de Isaías que vai falar quais são os 7 Espíritos de Deus, uma referência ao Espírito Santo. O número 7 indica a perfeição, dizendo assim que o Espírito é perfeito e Deus suficiente para restaurar aquela igreja. Bom, e Filadélfia? Como é que Jesus se apresenta a uma igreja que tem pouca força? A igreja de Filadélfia é tida como uma igreja de pouca força, está no versículo 8. Ele diz que ele vai abrir uma porta que ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia, que não tem forças nem para isso, Jesus se apresenta como aquele que abre a porta e que é uma porta que ninguém pode fechar. Por fim, como é que Jesus se apresenta a Laodiceia? Jesus se apresenta a Laodiceia está numa condição miserável, ela é uma igreja morna, autossuficiente. Jesus se apresenta para essa igreja como uma fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Para uma igreja que está no caos, só o próprio Deus para restaurar, né? E dar a ela uma nova vida. É assim que Jesus se apresenta para Laodiceia. Muito bem, eu só consegui explicar agora como Jesus se apresentava, então, recapitulando, para nós encerrarmos. Então, o formato como as mensagens foram enviadas, um formato sextuplo, e eu só consegui apresentar até agora 3 características desse formato, 2. Na semana que vem eu continuo a partir da 3ª característica, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, e espero já ler as cartas a essas igrejas, depois de nós termos entendido como foi o objetivo de Jesus. Eu quero finalizar esse estudo de hoje tentando fazê-los entender que no capítulo 1, o Cristo glorificado é visto por João da cabeça aos pés. E quando João escreve as 7 igrejas, ele escreve características desse Cristo glorificado específica para aquela igreja e para a sua necessidade, indicando que, para que as igrejas tivessem todas as características de Cristo, essas igrejas precisavam estar unidas, e essas cartas precisavam ser lidas em todas as igrejas, para que, assim, Cristo estivesse completamente
sendo conhecido em sua integralidade, de forma completa, na igreja. Jesus quer alcançar o seu coração. É por isso que existem 4 evangelhos e é por isso que existem 7 igrejas. Essas 7 igrejas são representativas, eram literais e representam a nossa história, a história do cristianismo, do ano 31 até o ano, ou seja, até a volta de Jesus. Na próxima semana, nós seguiremos estudando a parte literal e também o que simboliza cada uma dessas igrejas. Eu, antes de apelar, vou deixar Hernandes fazer o comentário e depois, se ninguém quiser fazer uma pergunta, eu vou orar com vocês e vou sair para outra live, tá bom? Por favor, Hernandes. A internet aqui caiu. Problema aqui de internet, a conexão caiu bem no comentário que eu estava falando, né? Eu estava dizendo, falando o seguinte, com relação aos sete Espíritos de Deus, né? Como o Apocalipse se refere, né? Aí eu estava dizendo que eu particularmente, quando lia essa palavra, os 7 Espíritos de Deus, né? Porque o número 7, simboliza a perfeição, né? Como nós sabemos, né? A perfeição é a plenitude no Apocalipse, né? O número da perfeição é esse número 7. Aí quando eu lia, né, no começo quando eu comecei a ler Apocalipse, né, logo iniciando, né, o Adventismo, enfim, eu imaginava que era 7 pessoas, digamos assim, distintas da pessoa de Deus, entende? Eu pensava que era dividido assim, 7 gourmet ali, quando a Bíblia se referia aos 7 Espíritos de Deus. Eu digo, Aí isso dava um nó na minha cabeça. Vem cá, Deus é a única pessoa. A Bíblia fala que Deus é único, né? Há o único que é Deus. Só Deus é único. Então, como é que Deus vai ter 7 espíritos? Então, Deus é ser humano para ter um espírito dentro dele? E aí eu ficava com esse nó na cabeça, né? Ficava martelando. E aí eu estudando, obviamente, com o tempo, né? Hoje eu chego à conclusão seguinte, né? Quando a Bíblia, o Apocalipse, se refere aos 7 espíritos de Deus, aí eu descobri que 7 é o número da perfeição, né? Ao longo do tempo, aprimorando o conhecimento e os estudos, obviamente, né? Eu descobri que os 7 Espíritos de Deus se refere, né, às 7 igrejas, né? 7 fases do Apocalipse. O número da perfeição também é 7. E aí eu cheguei à conclusão seguinte, quando eu reli esse versículo. Quando eles falam que é os 7 Espíritos de Deus, significa a plenitude, né? A plenitude aí da pessoa de Deus também. Então, o número 7 significa a plenitude. Então, quando Apocalipse se refere às 7, o Apocalipse se refere às 7 igrejas, isso é, as 7 igrejas têm, ali, digamos assim, o Espírito Santo. Então, cada igreja ali tem o Espírito Santo, obviamente. Porque sem o Espírito Santo não há conversão, não há arrependimento, não há nada. Então, para cada igreja que o anjo ali escreve ali para, dependendo da situação ali da igreja, então nós vemos que foi intermediação do Espírito Santo. E as 7 igrejas foi justamente, né, o local, vamos dizer assim, que o anjo escreveu ali as cartas para ali alertar e ensinar ali as igrejas, fazer alguma reprovação, inclusive, né, que é na igreja de Laodiceia. Só porque o nosso tempo acabou, Hernandes, deixa eu só, sua explicação está ok, Sim. mas para você entender os 7 espíritos, leia Isaías 11, versículo 2. Lá fala sobre os 7 espíritos de Deus. São 7 características do Espírito Santo que repousou sobre Jesus e repousará sobre nós também. Mas sua explicação é essa mesmo. Como o nosso tempo Tá acabou, bem. na próxima semana você pode ficar tranquilo que eu te dou um espaço para você falar um pouquinho mais sobre o entendimento a respeito disso. Não se preocupe, não. Pode cobrar a mim ou a Alessandra, que nós vamos abrir o espaço para você, tá bom? Eu peço realmente desculpa a todos vocês, a minha ideia não era ultrapassar o tempo, Alessandra, mas a gente não tem um controle sobre isso, né? Quando começa a falar e acaba expandindo um pouquinho mais. O apelo que o Espírito Santo pede que nós entendamos é o seguinte: Jesus, ele é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, e ele anda na sua igreja. E ele conhece as obras da sua igreja. Ele conhece os anjos da sua igreja. Ele conhece suas aflições individualmente. Ele sabe os cabelos, quantos cabelos você tem na sua cabeça. Lembra quando aquele rapaz, centurião, estava orando? Ele era um pagão. E ele estava em sua casa buscando compreender um pouco mais de Deus e um pouco melhor. O anjo do Senhor apareceu para aquele homem e falou: vá na rua direita, na casa de Simão. Lá você vai encontrar Pedro. Jesus sabe exatamente onde você mora, quando você viaja, para onde você vai, tudo a seu respeito. Portanto, eu finalizo o estudo de hoje dizendo: esse Jesus que cuida
pessoalmente, de cada igreja, individualmente, cura todas as feridas dessas igrejas. É o mesmo Jesus que está agora com você, sendo representado pelo Deus Espírito Santo. E ele tem algo muito especial para você. Coloque sua vida nas mãos desse Senhor, desse Salvador, desse Deus, e certamente ele vai transformar sua vida e sua vida será melhor. Mesmo que você vá passar por aflições, tenha de bom ânimo, ele venceu o mundo. Eu agradeço a todos que estão aqui e eu finalizo pedindo, pelo amor de Deus, não fique só nesse papo que nós fizemos aqui. Pare, separe tempo, estude a Bíblia, seja bereano, busque na internet. Nós temos excelentes pregadores. Eu nem pregador sou, mas tenho colocado a minha vida à disposição do Espírito Santo para ajudar os meus irmãos a ter o mesmo interesse que o nosso. Buscar sempre na palavra de Deus. E cuidado com inseto, hein? Nós não somos inseto, buscando nova luz e fugindo do foco do que está revelado. Que Deus abençoe você. Lissandra, pode orar para nós encerrarmos? Oremos então. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Muita coisa foi falada. Obrigado pela participação da Claudinha, do Hernando e de todas as outras pessoas. Nos ajude a focar na Tua palavra e a buscar compreender aquilo que está revelado. O Senhor deseja que nós estudemos cada dia mais o que o Senhor deixou de presente para todos nós. Como é que o Senhor manda uma carta para mim e eu deixo essa carta fechada, Senhor? Essa carta precisa ser aberta e lida. Não só o Apocalipse e o livro de Daniel, mas toda a Bíblia. Nos ajude a ter essa compreensão e dedicarmos mais tempo à Tua palavra e ficarmos à disposição do Teu Santo Espírito. Nos perdoe e nos abençoe. Me perdoe onde falhei na exposição das Tuas verdades e que essas pessoas estejam ligadas e conectadas somente no Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração e nós te pedimos, sabendo que nós não merecemos, mas como disse, te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.